Alguma vez na vida você já fez um exame de rotina de urina ou uma urina tipo 1 EAS ou uma urocultura? Ela veio positiva e mesmo você sem sentir nada, recebeu a prescrição de antibióticos pelo seu médico? Muitos pacientes, principalmente mulheres, vêm ao meu consultório e eu já conversei com vários colegas urologistas, vão aos consultórios deles também, referindo essa história. Então elas chegam com uma história de terem feito exames de urina que mostraram bactérias na urina, algumas vezes fizeram exames de cultura positivas, sempre encontrando algum tipo de bactéria, e os médicos sempre trataram com antibiótico e muitas vezes as culturas de controle, os exames de rotina sempre mostravam bactérias. Muitas vezes essas pacientes chegam apreensivas no consultório, né? Falam, poxa, será que essa bactéria nunca vai morrer? Como será que eu vou me livrar dessa bactéria? Então elas chegam até um pouco ansiosas na consulta. Mas o que isso representa? A presença de bactérias na urina com um paciente assintomático, sem nenhum sintoma urinário, tem o nome de bacteriúria assintomática. O que é isso? A pessoa não está se sentindo doente, não tem nenhum sintoma urinário e ela faz um exame de urina que mostra bactérias ou uma cultura positiva para bactérias. Em geral, isso não é um problema. Na maioria das vezes, a bexiga ela está colonizada por bactérias que não estão causando mal, não estão causando infecção urinária. Por quê? Para a gente classificar como uma infecção urinária, a pessoa tem que ter sintomas de infecção urinária. Ardência para urinar, vontade de querer urinar o tempo todo, um aumento da frequência urinária, muitas vezes com sensação de urgência e às vezes até incontinência urinária por urgência, aqueles casos que dá vontade de fazer xixi, a pessoa tem que sair correndo e não dá tempo de chegar até o vaso sanitário, a pessoa acaba perdendo um pouquinho de urina. Na ausência desses sintomas agudos, porque esses sintomas podem ser crônicos e devido a outras doenças também do trato urinário, nós consideramos como bacteriúria assintomática. Então essas bactérias, elas, além de não causarem doença, elas estão vivendo lá de forma comensal, ou seja, elas se beneficiam, mas não trazem nenhum prejuízo para a gente. Alguns estudos mostram que muitas vezes, na verdade, essas bactérias elas até dão uma certa proteção para o nosso trato urotelial, para a nossa bexiga, que é o quê? Elas impedem bactérias nocivas, bactérias que podem causar uma infecção, bactérias virulentas, de colonizarem o nosso trato urinário e causarem uma infecção urinária. Qual a prevalência da bacteriúria assintomática? Só para vocês terem uma ideia, nós podemos encontrar bactérias de forma assintomática, né? A bacteriúria assintomática ela pode estar presente em até 5% das mulheres no período fértil, na idade fértil, 20% depois da menopausa, até 30% dos pacientes diabéticos e até 90% dos pacientes com lesões medulares, ou seja, aqueles pacientes que tiveram alguma lesão de coluna, por exemplo, os paraplégicos ou alguns pacientes com uma hérnia de disco um pouco mais grave. Em alguns casos, a bacteriúria assintomática ela pode ser observada em pacientes que têm cálculos renais, principalmente os cálculos coraliformes, que são aqueles cálculos que são grandes, são cálculos mais graves e que têm o formato ali da via urinária, lá em cima no nível do rim. Então ele faz o formato da pelve renal, dos cálices, e são doenças potencialmente graves que podem levar a infecções clínicas e, se não tratados, podem levar à perda da função do rim. O rim pode parar de funcionar de forma definitiva. Mas como que a gente maneja a bacteriúria assintomática? Basicamente, na grande maioria dos casos, a bacteriúria assintomática não requer qualquer tipo de tratamento. Nós não precisamos nos preocupar com isso, principalmente nos pacientes que são rígidos, que são saudáveis. Quando que nós vamos nos preocupar com esse quadro, com a bacteriúria assintomática? Primeiro, nas gestantes. Existem vários estudos, são estudos um pouco mais antigos, mas que mostram que as gestantes com bacteriúria assintomática podem ter um trabalho de parto prematuro, ou seja, a criança pode nascer antes do tempo e a criança pode nascer com baixo peso. Isso pode acarretar uma morbidade maior à criança. Existem alguns estudos mais novos, mais recentes, que não mostram
tanta associação assim, mas mesmo assim a maioria dos serviços, né, dos serviços de ginecologia, dos obstetras, acaba fazendo tratamento para as gestantes e a nossa própria sociedade de urologia recomenda que se trate a bacteriúria assintomática nas gestantes. O segundo caso que nós tratamos a bacteriúria assintomática é nos pré-operatórios de cirurgias urológicas. Quando a gente vai fazer alguma cirurgia urológica e o paciente tem uma bactéria na urina, o ideal é que essa bactéria seja tratada. Por quê? Se a gente for mexer numa mucosa urinária, né, por exemplo, por dentro da bexiga, próstata, ou mesmo alguma cirurgia de cálculo, pode ter a translocação dessa bactéria, essa bactéria pode atingir a corrente sanguínea e pode causar uma infecção. Então, na profilaxia de procedimentos urológicos e para as pacientes gestantes, então que a gente trata a bacteriúria assintomática. Nos outros casos, não tem necessidade. Tá bom, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar aqui nos comentários. Eu fico à disposição e fico feliz em responder. Obrigado.